Compartilha aí, já começa a lançar nos grupos. Começa a compartilhar com seus amigos, com os irmãos do nosso ministério. Esperamos que não caia novamente. Mas você que vai entrando, quero que você ore por nós. Nós vamos sentir imensa saudade dos cultos online. Nosso coração vai desejar voltar online, você não imagina. Mas eu espero que todos estejam firmes em Deus. Eu espero que todos estejam desejando ao Senhor. E nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. Você que está entrando aí, quero te perguntar: você está feliz? Você está feliz nessa noite? Você se encontra feliz? Olha, mesmo com essas quedas aqui, eu estou feliz. Graças a Deus. Comenta aí se você puder, já vai entrando e já comenta: aleluia, voltou, eu estou feliz. Se você puder fazer isso, começa a comentar aí. E não deixe de compartilhar com os irmãos. Copia o link aí e joga nos grupos, fala que voltou e vamos embora. Você que está aí conosco, abra a sua Bíblia. Já tinha falado anteriormente, mas abra a sua Bíblia na carta de Tiago. Carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Se alguém puder digitar aí o texto, Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, coloca nos comentários aí. Uma carta muito profunda, uma carta prática e essencial para os nossos dias. Quero que você se atente ao que Deus tem para falar conosco nessa noite. O texto vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, envia essa carta às 12 tribos da dispersão. Saudações a vocês. Versículo 2: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Versículo 3: Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Versículo 4: E a perseverança, ela deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Eu queria enfatizar novamente o versículo 2, que vai dizer: meus irmãos, Tiago está aqui escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aqui há um paradoxo. Por quê? Porque como que num momento de provação podemos, humanamente dizendo, considerar nos alegrarmos, considerar obter alegria. Já não é mais novidade que todo ser humano está sujeito a provações. Você pode concordar comigo. Se eu estivesse com você agora, pessoalmente conversando, e te perguntasse: já passou por alguma provação, meu irmão? Você me diria com toda clareza: sim. Já não é mais novidade que todo mundo, todo ser humano, ele está sujeito a diversas provações. Provações essas que muitas vezes, ou na maioria delas, não pede licença. Chega de surpresa, chega da maneira que quer. Sem pedir: ei, posso entrar? Provações que no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada cristã, em diversos âmbitos,
elas chegam até nós. Então já não é mais novidade. Você que está me assistindo, você que está em casa, todos nós estamos sujeitos a provações. Isso já não é mais novidade. Isso já é um fato para nós. Nós estamos agora, por exemplo, nesse exato momento da humanidade, estamos vivendo uma provação mundial. E não tem como, pelo menos para mim, sendo um líder cristão, o qual Deus levantou nesse tempo, não tem como eu ser cético, não tem como eu ser cego, e não conseguir entender que esse tempo, ainda assim, hoje, ainda assim está difícil. É óbvio que eu quero que as coisas melhorem, é óbvio que você que está em casa deseja que melhore. Nós estamos aqui num culto onde a internet cai, onde nós ficamos aqui preocupados se vocês estão sendo alimentados espiritualmente. A igreja está vazia, nós ainda não podemos nos juntar presencialmente. Sim, ainda está difícil, e você vai concordar comigo. E como eu, talvez você um dia já se perguntou, mas por quê? Porque eu estou sujeito a aprovações. Eu já me perguntei, por quê? Por que passar por isso? E talvez você já tenha, algum momento da tua vida já se perguntou. E por acreditar que isso já não é mais novidade, mesmo se perguntando, mesmo entrando em questões que às vezes não entendemos, mesmo assim, nós precisamos entender à luz da Bíblia, e aqui, através de uma carta prática, de uma carta essencial para os nossos dias, onde Tiago vai nos revelar o porquê das provações, como se portar nas provações, porque é essencial para os nossos dias, meus irmãos. É essencial. Se você não teve ainda o privilégio de pegar a tua Bíblia e ler a carta de Tiago, faça isso. Anote, pare. Nós temos aqui passos bem práticos, importantíssimos, de um homem que logo no versículo 1, para que tudo fique claro para nós precisamos entender o que estava acontecendo, o porquê dessa carta, para aquele tempo, para aquelas pessoas, e você vai perceber que o que acontecia no passado, naquele tempo, é tão atual. Este homem, que no versículo 1 vai dizer, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Este homem era irmão de Jesus. Mas olha que incrível, mesmo sendo irmão de Cristo, ele inicia a sua carta se considerando servo. Mesmo podendo dizer, eu sou irmão de Jesus Cristo, ele coloca a sua carta, tendo início, revelando a sua humildade, entendendo que era servo de Deus e de Cristo Jesus, dando ênfase à divindade de Cristo Jesus. E aqui ele escreve para irmãos judeus, cristãos, que estavam em Atos. Você conhece a história, o texto bíblico em Atos, onde o Espírito Santo vem fortemente sobre aqueles irmãos, e daqui, depois de Atos, esses irmãos foram dispersos, foram para vários lugares. Então Tiago, irmão de Jesus, escreve para esses irmãos, e o conteúdo dessa carta é ele instruir esses irmãos a quê? Inspirado pelo Espírito Santo,
a ter perseverança no sofrimento. Ele deixa bem claro, uma ênfase clara, na prática da fé que eles professavam. Então Tiago está instruindo aqueles irmãos a ter perseverança no sofrimento, a praticarem aquilo que professavam. Vai pegando, meu irmão, vai vendo quão atual essa carta é. Ele escreve com o desejo de despertar maturidade espiritual no cristão. Passos práticos. É por isso que um paradoxo: considerar motivo de alegria passar por diversas provações. O intuito da carta visa despertar a maturidade espiritual no cristão. Porque aqueles irmãos estavam passando por diversos problemas. E aqui, um dos problemas era colocar em prática aquilo que eles mesmos professavam. Então, por exemplo, nós estamos aqui, cultuamos, cantamos aos domingos, às quintas, às terças. Professamos com a nossa boca fé em Cristo, mas na vida prática há um divórcio. Não estamos casados com o que professamos. E aqui, esse irmão, esse servo de Deus, vem instruir e volta a dizer, inspirado pelo Espírito Santo. E por que eu digo que essa carta é tão atual? Porque, meus irmãos, este também é um problema da igreja atual. Como eu disse, nós ainda estamos passando por um tempo sensível. E eu tenho visto irmãos que ainda assim professaram um dia, mas estão com a sua vida prática divorciada daquilo que um dia professavam. Este problema é atual. Mas eu me arrisco dizer que nós só estamos vivendo esse problema também na atualidade, porque mesmo nós sendo e somos uma geração que tem o celular, a internet na palma da mão, texto original na palma da mão, temos ali num clique todo o contexto de um livro, ainda assim, mesmo com todo esse conteúdo, nós somos uma geração que tem uma compreensão rasa da palavra de Deus, temos uma visão distorcida da palavra de Deus. Por isso que esse texto é tão atual, as direções são atuais, a vontade de Deus ainda continua sendo a mesma que a do passado: criar, gerar maturidade nos seus filhos. Então você que está me ouvindo nessa noite, nós temos um pouco tempo até esse culto acabar, mas eu quero que você entenda uma coisa: considerai motivo de alegria passar por diversas provações. Então, todo esse problema atual é por uma compreensão rasa, distorcida. Esses homens estavam passando aqui, a qual Tiago escreve, por provações. Eles estavam aqui querendo viver segundo os padrões do mundo, estavam buscando reconhecimento humano, estavam falhando em viver o que pregava. Eles estavam sendo tentados a pecar. E graças a Deus por sua palavra. Graças a Deus, porque sem a palavra de Deus não existe crescimento. Graças a Deus por seus direcionamentos, por sua sabedoria. Não existe crescimento, seja ouvindo, praticando, lendo, não importa, não existe crescimento se não for por meio da palavra de Deus. Então esse homem, visando esses problemas,
visando todo esse problema que esses irmãos cristãos estavam passando, escreve essa carta. Irmãos tentados a pecar, irmãos tentados, e não só tentados, começando a se envolver em práticas mundanas. E aí, eu enfatizei aqui no início, no versículo 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. As provações são diversas. Talvez você está me assistindo, a tua provação é diferente da minha. São diversas provações que no decorrer da caminhada, e todos estão sujeitos. Então, aqui eu consigo já aprender que a Bíblia, ela pode instruir a todos. A Bíblia pode instruir a toda a humanidade. A Bíblia consegue chegar à instrução plena a todo ser humano, porque todos estão sujeitos a provações. E todo esse momento que nós estamos passando, e você vai concordar comigo, todo esse momento de provação que nós estamos passando, pode nos levar a não ter uma vida prática de fé. Todo esse momento de provação que nós estamos passando, pode nos levar a vivermos segundo os padrões do mundo. E todo esse momento de provação que eu e você estamos passando hoje, na atualidade, pode se tornar, pode começar a gerar do nosso coração uma tentação a pecar. Mas por que isso pode ocorrer? Volto a dizer, por conta de uma compreensão rasa da palavra de Deus, por conta de uma visão distorcida. Porque, fique atento comigo. Por que eu murmuro na provação? Por que eu e você murmuramos na provação? Porque somos humanos? Não é só isso. Ah, meu irmão, você sabe, eu murmuro porque eu sou ser humano. E todo ser humano, ele vai... Não é só isso. Nós murmuramos porque nós não temos a compreensão clara da palavra de Deus. É por isso. Porque já nos foi garantido que passaríamos aflições e provações. O nosso pastor pregou domingo aqui e algo me chamou a atenção. Quando ele disse assim, não era para nós ficarmos surpresos. E na hora em que ele falou aquilo, essa palavra me veio ao coração. Não era para que eu e você ficássemos surpresos. Eu não estou dizendo que nós não podemos chorar pelo próximo, que nós não podemos sentir a dor de uma família, que nós precisamos ser frios. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que já nos foi garantido aflição e provação, mas também já nos foi garantido vitória em meio à luta. Então eu e você não éramos para ter se surpreendido devido à provação atual, mas entender por uma compreensão profunda da palavra que essa provação visa gerar maturidade. Eu não sei se você consegue entender isso. Visa gerar uma maturidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Essa quarentena aqui não se tem fim. Precisamos ser prudentes? Precisamos. Obviamente. Mas aí nós passamos por esse tempo de quarentena, de mais instabilidade financeira, da saúde em risco, a política nem se fala,
de desemprego, ou seja, provações que chegaram até nós, provações que vieram. E se nós tivermos sabedoria do alto, eu quero que você entenda isso nessa noite. Se eu e você tivermos sabedoria do alto, nesses dias atuais, nós vamos entender que toda essa provação que estamos vivendo visa gerar em nós maturidade espiritual, visa gerar crescimento, não visa retroceder, não visa nos afastar de Deus, não, visa nos aproximar de Deus, visa crescimento. Então nós precisamos ter essa compreensão. É por isso que Tiago está dizendo: considerai motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque essas provações provam a fé de vocês, produzindo perseverança, e não o contrário. Ou seja, no momento de provação é onde eu mais devo perseverar em Deus. Por que você encontra irmãos destruídos espiritualmente e distantes de Deus? Porque não tiveram ainda uma compreensão clara de entender que a provação não é Deus punindo o homem, a provação é Deus conduzindo o homem a um amadurecimento. É por isso que é urgente nós entendermos que a provação visa a maturidade. Ela começa a provar a nossa fé, e você vai concordar comigo, meu irmão, você que está aí nos assistindo, nesse tempo que nós estamos passando de dificuldade, todos esses dias, o pastor Júnior falou aqui, já são 2 meses se eu não me engano, todos os dias a sua fé foi provada, foi ou não foi? Mas a prova dessa fé deve produzir perseverança. Nós podemos sim viver um distanciamento social aplicado pelo governo, mas nós não podemos viver um distanciamento espiritual de Deus, não podemos. É por isso que esse homem, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer algo profundo. E eu te pergunto, você está perseverando em Deus, meu irmão? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu vejo, e eu sei o quanto esse tempo é difícil, e é. Mas é nesse tempo, quando nós temos uma compreensão clara da palavra, nós começamos a entender que é nesse tempo que a maturidade começa a ser gerada, que a gente começa a enrijecer a espiritualidade, que nós começamos a crescer. É nesse momento, e eu te pergunto, você está perseverando em Deus? Se a resposta for não, e seja sincero na tua casa, com você mesmo, pense, eu estou perseverando em Deus nesse tempo de provação, eu estou firme em Deus, eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo querendo me aproximar de Deus. Se a resposta for não, nós estamos caminhando para o lado errado, nós estamos caminhando por buraco, nós estamos caminhando com uma compreensão rasa, nós estamos caminhando com uma visão distorcida. Tem algo de errado. Você parou de ler tua Bíblia, você parou de orar, meu irmão. Porque nós precisamos entender que as provações não vêm para nos destruir. As provações não vêm para que a gente retroceda, não vêm para nos arruinar, mas vêm para gerar maturidade, para gerar crescimento, para gerar uma alegria que excede todo entendimento. Então eu me arrisco a dizer que este momento que eu e você estamos vivendo é o melhor momento para amadurecermos. Este momento de incerteza, humanamente dizendo, porque certeza divina e do alto nós temos. Mas um tempo difícil
é o melhor momento que eu e você temos para amadurecer, para crescermos. Sonde o seu coração. Será que nesse tempo você voltou para a tua casa, ficou em casa? Será que você só murmurou? Será que você só fofocou? Será que você conseguiu exercer contenda, ira? Porque nós não conseguimos entender que é na provação que o próprio Deus começa a gerar maturidade em nós. Começa a gerar maturidade no nosso casamento. Começa a gerar maturidade na forma que nós lidamos com o dinheiro. Começa a gerar maturidade na forma que nós lidamos com pessoas. Começa a gerar maturidade na forma que nós queremos administrar o nosso empreendimento. Ele começa a gerar maturidade. E aqui eu estou colocando essas coisas, mas eu ainda sou fielmente a Bíblia em dizer, ele está gerando uma maturidade espiritual a fim de que nós possamos ser plenamente completos nele. Como está as suas práticas? Nós precisamos entender o que esse homem entendeu, que as provações são pedagógicas, que essas provações são pedagógicas e passageiras. Deus está nos ensinando muitas coisas. Deus está nos ensinando a ser mais gratos. Deus está nos ensinando a dar valor ao outro. Deus está nos ensinando a dar mais valor à nossa família. Deus está nos ensinando, está ensinando pais, mães, a dar mais valor aos seus filhos. Olha só o que a gente está vivendo, filhos longe da escola. Nós estamos aprendendo a ser gratos pelos professores, pela escola, pelo ensino real, presencial. Nós estamos aprendendo a ter gratidão pela vida da igreja, por trabalhar, por ser servo, por vir aos cultos. Nós estamos sendo ensinados por Deus nesse tempo, e você precisa entender, você precisa ter a tua cabeça no alto. Pense nas coisas que são de cima. Precisamos entender que esse tempo é pedagógico e é passageiro. Todos nós um dia precisamos de um pedagogo na nossa vida. Todos nós passamos por uma pedagogia, a fim do que? A pedagogia vem com a finalidade de desenvolver o ser humano, de desenvolver a criança, desenvolver o adolescente. Para quê? Para que ele tenha uma juventude saudável. Todo pedagogo tem a finalidade de ensinar, de instruir, para que ele chegue na sua vida adulta pleno, saudável. Todos nós precisamos desse tempo, e esse tempo que estamos vivendo, meu irmão, é pedagógico, é essencial para o crescimento. Então eu te digo nesse dia, nessa noite, não reclame. A partir de hoje, pare de reclamar. Considere motivo de alegria passar por diversa provação, porque é nela que Deus gera em nós maturidade, que Deus gera em nós todo o seu ensino. Nós precisamos de ensinamentos assim. Considere motivo de alegria. Mas muitas vezes a gente, não, mas Deus é injusto. Deus é injusto comigo.